Bom dia, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 17/8 e nós estamos na unidade de número 8, que fala sobre expressões algébricas e que agora nós vamos estudar uma outra parte dessa unidade número 8, que é a parte que fala sobre equações. Pessoal, equações... tem uma descrição bem simples sobre o que é equação na página de número 26, que eu vou estar lendo para vocês e peço para que todos acompanhem aí na apostila de vocês. Lá na página 26 diz assim: equações são igualdades, já pode grifar a palavra igualdade, tá? Então, equações são igualdade. Olha lá, são igualdade que contém expressões com um ou mais elementos desconhecidos representados por letras. Então tem igualdade, tem letras, as quais são chamadas de incógnitas. Nas equações, dizemos que a expressão que vem antes do sinal é chamada de primeiro termo, e que a expressão que vem após o segundo sinal é chamada de segundo membro. Então nós temos igualdade, letras e o terceiro elemento são os números, ok? As equações, pessoal, diferente das expressões algébricas que tinham apenas letras e números, agora nós temos as equações. E as equações, elas possuem algo importantíssimo, que é a igualdade. Na matemática, nós falamos igualdade para o sinal de igual, correto? Então, uma expressão numérica, algébrica, na verdade, né? Ela tem só letras e números, como nós vimos na semana passada. E as equações, além das letras e dos números, temos também a igualdade. Então, vamos ver um primeiro exemplo aqui de expressão algébrica, conhecida como equação. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte: 5x mais 4 é igual a 2. Perfeito? Olha só, esse exemplo que o prof colocou aqui, 5x mais 4 é igual a 2. Ela pode ser considerada uma equação? Lógico, né? A resposta é sim. Primeiro, tem letra. Tem uma letra aqui, né? Temos o x, olha só. Tem números? Com certeza, né? Nós temos o número 4, temos o número 2 e temos também o número 5, ok? Mas o mais importante de todos nesse momento, pessoal, para ser uma equação é preciso que tenha também igualdade, um sinal de igual. E no caso do exemplo que eu coloquei aqui, nós temos um sinal de igual. Temos sim uma igualdade. Portanto, este exemplo que eu coloquei aqui para vocês é sim, de fato, uma equação, tá? 5x mais 4 é igual a 2. Ele tem letra, tem número e também tem sinal de igualdade. Eu apresento para vocês, então, a equação. E essa equação aqui que eu coloquei é a mais simples de todas, né? Porque ela é uma equação de primeiro grau. Lá no oitavo ano, vocês irão conhecer a equação de segundo grau, ok? No primeiro momento, então, agora no sétimo ano e também no oitavo ano, nós iremos usar muitas e muitas vezes e aplicar essas equações em várias e várias matérias do sétimo e do oitavo ano a partir de agora. E, portanto, é muito importante que todos compreendam como de fato funciona, ok? Bom, pessoal, o sinal de igual de uma equação, ele serve como uma balança, tá? O sinal de igual aqui da equação, ele serve como uma balança. Pode marcar aí, pode marcar que é como uma balança. E por que isso, professor? Porque o sinal de igual, ele transforma tudo que está de um lado e do outro com o mesmo peso. Concorda comigo? Olha só, tudo que nós temos do lado esquerdo da igualdade
tem o mesmo peso de tudo que está do lado direito da igualdade. Isso é um fato, correto? Porque o sinal de igual, como o próprio nome diz, né? O sinal de igual transforma tudo que está de um lado do mesmo peso, ou como o próprio nome diz, igual a tudo que está do outro lado. Ok? Então aqui, olha só, nós temos que 5x mais 4 é igual a 2. Significa que 5x mais 4, tudo isso aqui junto, vale 2 também. Porque tudo isso aqui junto é igual a 2. Então, tudo isso junto vale 2. Correto? E aí, pessoal, qual seria a primeira coisa aqui que a gente tem que observar? A primeira coisa que nós temos que observar, pessoal, é que uma equação sempre terá dois membros. Os membros são separados pelo sinal de igual. São separados pelo sinal de igual. Tudo que vem antes da igualdade é um membro. Tudo que vem depois da igualdade é outro membro. Então, numa equação, nós sempre teremos dois membros. O primeiro membro é tudo aquilo que vem antes da equação, antes do sinal de igual, e o segundo membro é tudo aquilo que vem depois do sinal de igual, ok? O que então seria o nosso primeiro membro deste primeiro exemplo que o prof está colocando aqui para vocês? O nosso primeiro membro seria tudo que está antes do igual. Então, no caso, seria 5x mais 4, correto? 5x mais 4 vem antes do sinal de igual, então ele é o nosso primeiro membro. O que vem depois do sinal de igual, o que vem na direita do igual, é o número 2. Portanto, o número 2 é o nosso segundo membro, correto? Então, uma equação sempre é composta por dois membros. O primeiro é tudo que vem antes do sinal de igual e o segundo é tudo que vem depois do sinal de igual. Belezinha? Então, este é o nosso primeiro membro, porque vem antes do sinal de igual, e este é o nosso segundo membro, porque vem depois do sinal de igual. Correto? Ok, pessoal. Vamos a mais um exemplo. Vou trocar aqui a folha para a gente ir para o nosso segundo exemplo. Vamos lá. Nosso segundo exemplo. Vamos colocar aqui o exemplo de letra B. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar aqui que nós temos 4n mais 9, que é igual a 81. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, essa escrita, isso que eu coloquei aqui, primeiramente, é uma equação? Com certeza, né? Vocês vão perceber que tem números, né? Tem vários números, tem letra, que no nosso caso aqui é o N, e também tem aquilo que é mais importante para se transformar numa equação. Ele tem o sinal de igual, tem a igualdade. E sempre que tem igualdade, então é uma equação. Ok? Então isso aqui sim é uma equação. Vou marcar aqui do ladinho. Uma equação sempre tem dois membros, correto? Primeiro membro e segundo membro. Quem seria o primeiro membro dessa nossa equação? O primeiro membro é tudo aquilo que vem antes do sinal da igualdade. Antes do sinal da igualdade, nós temos 4n mais 9. Correto? E quem é o nosso segundo membro? O nosso segundo membro é tudo aquilo que vem depois da igualdade. E nesse caso específico, tudo que vem depois da igualdade é apenas o número 81. Ok? Portanto, nós temos aqui uma equação onde nós temos o primeiro membro e o segundo membro. Correto? Vamos ao exemplo de letra C. Vamos imaginar que nós temos aqui agora x mais 7y mais 4z, que é igual a 2x menos 3. Nossa, professor, essa é grandona, né? Essa é maior. Mas é uma equação, primeiramente?
Sim, primeiramente eu posso afirmar que ela é sim uma equação. Primeiro, ela tem números, né? Segundo, ela tem letras, inclusive essa equação, diferente das duas primeiras que o prof mostrou, ela tem 3 tipos de letras diferentes, né? Tem o X, tem o Y e tem o Z. Né? Tem o X aqui também, né? Que encaixa com esse, né? Então temos 3 letras, X, Y e Z. Professor, numa equação pode ter várias letras? Sim, com certeza. Não necessariamente precisa ter uma letra só. Pode ter várias letras. O importante é que tenha letra, número e principalmente o nosso amiguinho aqui, o sinal de igual, ok? Quem é o primeiro membro dessa nossa equação e quem é o nosso segundo membro? Vamos lá? O primeiro membro é tudo aquilo que vem antes do sinal de igual. Então, o nosso primeiro membro é x mais 7y mais 4z, ok? E o que vem após o sinal de igual é o nosso famoso segundo membro, que no nosso caso aqui é 2x menos 3. Olha, professor, nas duas primeiras equações que o senhor passou, o segundo membro era só um número, né? Era o número 2 e na letra B o número 81. E agora o nosso segundo membro tem 2 partes, 2x menos 3. Tem algum problema? Não, claro que não. Para ser uma equação precisa ter números, letras e igualdade. Tudo que vem antes é o primeiro membro, tudo que vem depois é o segundo membro. Aqui no segundo membro poderia ter inúmeras outras partes. Vamos imaginar que tivesse 10 partes aqui. Sem problema, todas as 10 partes se encaixariam aqui no nosso segundo membro. Isso não é um obstáculo, é bem tranquilo, esse não tem nenhum obstáculo. Tranquilo? Algum problema, pessoal? Acho que por enquanto até não, né? Então, essa é a primeira parte do nosso vídeo, né, da nossa aula, falando a respeito aí do que é uma equação, do que são os elementos dessa equação. Então, para a gente reprisar, equação, ela é toda igualdade que contém 3 coisas. Quais são essas coisas? Letras, números e principalmente sinal de igual. Se a gente tira o sinal de igual, se transforma numa expressão algébrica, que tem letras e números. E quando nós colocamos um sinal de igual, essa equação algébrica se transforma em equação. Tranquilo? Eu vou mostrar para vocês outros exemplos e a nossa continuidade da aula. Ok? Bom, pessoal, dando continuidade então à nossa aula, eu peço que vocês continuem acompanhando a nossa apostila na página de número 26. Lá no finalzinho da página tem uma bolinha falando sobre uma situação que pode ser representada por uma equação. Vamos acompanhar e vamos então fazer a leitura. Diz o seguinte: Mário tem 100 metros de tela e pretende cercar uma horta no formato retangular usando a tela toda sem sobreposição. Portanto, então, nós temos lá o Mário. O Mário tem, então, uma cerca, né, na horta que tem o formato retangular. Olha só. Essa é a área onde ele tem plantado lá a sua horta, ok? E ele tem 100 metros de tela. Vou colocar aqui, separar as informações direitinho. Ele tem 100 metros de tela e ele pretende usar todos esses 100 metros de tela para cercar, tá? Para cercar essa horta sem sobreposição. O que isso significa? Significa que ele não vai dar 2 voltas com a tela. Ele vai dar apenas uma volta com a tela, certo? Porque é sem sobreposição. E diz assim: como ele não sabe as medidas dos lados do retângulo, chamaremos de x a medida da largura. Então, ele não sabe quanto mede cada um dos lados e ele vai chamar, portanto, a largura de x. Correto? Olha só, a largura vai chamar x. E chamaremos de y a medida do comprimento, porque ele também não sabe quanto é o comprimento. Então, vamos chamar aqui de y o nosso comprimento. Beleza? Essa aqui, pessoal, é a situação matemática que nós temos aí, tá? O Mário tem uma horta, essa horta
ela é no formato retangular, ele tem 100 metros de tela e vai cercar essa horta sem sobreposição. Ou seja, ele vai pegar a tela, colocar a tela nesse ponto vermelho aqui, ó, e dar uma volta apenas em torno desse retângulo. O que isso significa? Significa que o perímetro, né? Perímetro, o que é mesmo perímetro? Perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados, ok? Olha só, então vou colocar aqui, soma dos lados. Perímetro é a soma de todos os lados. Portanto, se eu somar os 4 lados do retângulo, teremos o perímetro. E ele diz que ele vai usar 100 metros de tela para cercar esse terreno, correto? Então, automaticamente, o perímetro, ou seja, os 4 lados desse retângulo, tem 100 metros, porque ele vai usar 100 metros de tela para cercar. E o perímetro é o contorno todo, então ele tem 100 metros como perímetro. O perímetro dessa horta é de 100 metros. Lá na letra A fala o seguinte, vamos observar lá a leitura. Qual é a equação que corresponde ao perímetro do espaço reservado para a horta? O que é mesmo o perímetro? É a soma dos lados. Então, se eu somar todos os lados, ele vai ser igual, olha só a palavra aparecendo, igual ao perímetro. Mas quem é o nosso perímetro? O nosso perímetro é 100 metros, porque o contorno do retângulo é 100 metros, porque é 100 metros de tela que ele vai usar. Então, a equação que nós poderíamos escrever aqui para representar o perímetro seria x mais y mais x mais y. Concorda comigo? Ué, professor, por que repetiu o x 2 vezes e o y 2 vezes? Porque aqui na parte de cima também é y e desse ladinho também é x, não é? O retângulo não tem só 2 lados, ele tem 4 lados. Então, x somado com y, somado com outro x e somado com outro y, conclui-se todo o contorno. Então, a soma desses 4 lados é igual ao perímetro. Correto? Olha só, é igual ao perímetro. Porque a soma dos lados é igual ao perímetro. Até aí, tranquilo? Agora tem um detalhe. Quem é mesmo o nosso perímetro? Que eu disse agora há pouco. O nosso perímetro é 100. Concorda comigo? O nosso perímetro é 100. Porque a tela tem 100 metros. O contorno, então, tem 100 metros. E se o contorno é o perímetro, então, é 100. Um está relacionado com o outro. E esta equação que nós escrevemos tem a possibilidade de simplificação. Lembra que eu expliquei na semana passada? Tudo aquilo que tem a mesma parte literal pode ser unida. Portanto, nós temos aqui x e x, y e y. Vamos lá? Se eu tenho x e ganho mais um x, eu fico com 2x, correto? Se eu tenho y e ganho outro y, eu fico com 2y. Temos aqui o nosso sinal de igual ao perímetro. Quem é o perímetro? 100. Isso que eu acabei de escrever, pessoal, é uma equação? Com toda certeza que sim, né? Ela tem números, ela tem letras e ela tem igualdade. Olha o sinal de igual aqui, olha. Tem igualdade. Portanto, pessoal, a resposta da letra A. Qual é a equação que corresponde ao perímetro da horta? O perímetro, o espaço reservado para a horta. O perímetro dessa horta é x mais y mais x mais y, que é igual a 100 metros, que é o valor da tela. E a tela já é o nosso próprio perímetro. Os dois são a mesma coisa, né? Então, nós fizemos a simplificação. X mais x, 2x. Y mais y, 2y, que é igual ao perímetro. A soma dos lados é igual ao perímetro. E se o perímetro é 100, então é igual a 100. Beleza, pessoal? Esse é só o primeiro exemplo aí, a letra A. O prof vai fazer esses exemplos até a letra D com vocês, tá? Para vocês irem
aprendendo cada vez mais a respeito de equação. É uma matéria um tanto quanto complexa, ela tem muitos detalhes, então é importantíssimo que vocês assistam aos vídeos com muita calma, dando pause, copiando, voltando para ver de novo, porque é complicado, é o momento que a vida matemática de vocês muda, porque agora a gente começou a colocar letra no meio de números. Eu disse isso semana passada. Semana passada a gente só falou de expressões algébricas, que ainda é mais tranquilo, só que agora, pessoal, agora nós estamos falando de equação, e aí a coisa vai ficar cada vez pior. Parece que só colocamos um igual, né? Se tirar esse igual, vira uma equação, vira uma expressão algébrica. Parece que a gente só colocou um igual. Ah, professor, só porque colocou esse igual vai ficar tão difícil, tão mais difícil? É isso aí. A resposta é sim, vai ficar muito mais difícil. Beleza? Então, essa é a nossa primeira parte. O prof vai encerrando a primeira parte do vídeo por aqui. E logo abaixo já vou estar postando para vocês a segunda parte do nosso vídeo, ok? Muito obrigado e assista a segunda parte aí também, que será importantíssimo.